Ao vivo, vamos começar a nossa live desta noite do dia 20 de agosto. Vou colocar o tema aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Boa noite, pessoal. A nossa live desta noite terá como tema a empatia necessária em um tempo de travessia. E para nos ajudar nesta noite, nós vamos receber a professora Josivânia, ela que é psicóloga, professora, tem um trabalho muito importante no que diz respeito ao público idoso, o trabalho em relação ao direito dos idosos. Nesse mês de agosto eu tenho convidado alguns amigos e amigas aqui para uma conversa provocativa sobre temas que são de grande relevância. E aqui nós vamos receber a professora Josivânia. Dela. Pronto, chegou a professora Josivânia. Boa noite, professora. Boa noite, Dal. Como é que você Tudo bem? está? Tudo em ordem? Tudo em paz. Seja bem-vinda. É sempre uma alegria contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, sempre muito provocativo, né? E como a senhora falou que essa noite a gente tem essa limitaçãozinha de tempo devido aos seus afazeres, eu vou logo lhe passar a palavra e deixo a senhora responsável por nos conduzir nessa noite e vou aqui fazendo algumas mediações e provocações necessárias, mas eu já lhe concedo essa palavra para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo desta noite. Tudo certo. Para falar quando você me chamou para falar de empatia, o áudio tá tranquilo? Você consegue ouvir? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Quando você chamou para falar de empatia, é sempre um desafio quando a gente pensa em empatia, porque é um termo que está muito no cotidiano, né? De certa forma, todos nós, em alguma medida, somos chamados a olhar para o outro. É bem visto e é interessante que nós olhemos um para os outros, né? E aí, uma das primeiras questões que a gente pensa é como é que inicialmente nós estamos olhando para nós mesmos, né? Do ponto de vista até da autocompaixão, da autoempatia. Sim, porque isso é importante também, né? O modo como a gente se olha, a gente se observa, mas também o modo como a gente olha para o outro, né? Então, eu penso que inicialmente é importante a gente dizer, para a psicologia, por exemplo, dentro de uma perspectiva mais psicológica, o que para nós significa empatia. E por que é tão importante, necessário e até como uma dimensão política e social, o engajamento, não só individual, mas coletivo, digamos assim, por um processo de uma educação social para a empatia, né? De um direcionamento de ações para a promoção da empatia. Então, quando a gente pensa a empatia do ponto de vista da sua palavra, do radical grego, seria paixão, mas de um modo geral, a gente entende como sendo essa dimensão, digamos assim, uma competência cognitiva de tentar, em alguma medida, se colocar no lugar do outro, mas sem também esquecer a condução do como si, né? Porque, na verdade, não até porque se eu me colocasse no lugar do outro apenas porque eu me vejo no outro, isso por si só não mobilizaria outras ações. Mas na frente a gente vai entender o porquê disso. Então, quando a gente fala de empatia, a gente entende que se trata de, digamos assim, de um sentimento, de um afeto, de um pensamento, mas também de uma intenção. Muitas vezes a gente faz isso intencional, num movimento intencional, para tentar olhar o outro, tentar entender como o outro se sente, para que a gente possa, em alguma medida, ao se colocar no lugar do outro, consiga imaginar e perceber como é ser o outro, tá? E isso exige um esforço muito grande, não é algo muito simples, porque requer muitas vezes olhar para o outro sem o nosso filtro do julgamento, por exemplo. Né? Significa a gente, até porque se assim fosse, a gente tenderia sempre a olhar com empatia apenas para aqueles que, em alguma medida, se parecem com nós ou pertencem aos nossos grupos. Mas quando a gente fala de empatia, vai muito além disso. Vai, inclusive, você fazer um movimento de direção
para grupos, muitas vezes com os quais, em razão de algum pensamento, você não se identifica. Mas porque você entende que, do ponto de vista coletivo e social, está dentro da gênese, digamos assim, do bem comum. Né? Então, quando a gente pensa a empatia, por exemplo, na psicologia social, é um dos fundamentos necessários para a gente promover a interação social, diminuir conflito intergrupal, minimizar preconceitos. Então, assim, digamos assim, é um princípio básico do bom viver, principalmente no âmbito coletivo. Né? Principalmente no âmbito coletivo. E aí eu falei inicialmente também o exercício da autoempatia, da empatia também consigo, da autocompaixão consigo, porque é uma dimensão também importante, né? Porque às vezes há pessoas, e aí é por questões outras do ponto de vista da história, que tem uma certa facilidade, vamos dizer assim, de olhar para o outro com uma certa solidariedade e tal, mas consigo, em razão de algum erro pessoal, é muito carrasco também, né? Então, em contrapartida também tem um pouco disso, né? Então, a empatia, ela pode, por definição, ser pensada assim. Agora, também é importante a gente entender definir empatia pelo que ela não é, tá? Porque, assim, quando a gente entende que empatia de certa forma, uma capacidade psicológica de você tentar olhar e sentir o que o outro sente, em geral, do processo de empatia, como resultado disso, nós temos, por exemplo, o comportamento de ajuda. Há uma mobilização ao fazer esse movimento de ser solidário com o outro, de se mover-se para a ação, para a ajuda, tá? Então, na empatia pressupõe que há essa mobilização para a ajuda, mas então o que não é empatia? Então, nem todo comportamento de ajuda é sinônimo de empatia. Isso é importante a gente entender. É possível, por exemplo, que algumas pessoas ajudem o outro, né? O outro, seja para diminuir uma sensação de culpa, né? Seja essa culpa porque, em razão de algumas crenças, seja religiosas, seja familiares, e aí é muito mais por um dever do que necessariamente por um mover-se e no sentido de se colocar no lugar do outro, mas é muito mais assim, eu vou cumprir essa minha tarefa aqui para eu ficar tranquilo com minha consciência, por exemplo, né? Então, empatia não é por aí. Também empatia não é como algumas pessoas às vezes dizem assim, eu sou muito empático, e aí ela se sacrifica assim, absurdos por outro, muitas vezes fazendo pelo outro o que o outro podia fazer, substituindo a responsabilidade desse outro. E isso, às vezes, é confundido com uma empatia, digamos assim, ao extremo. E isso também não necessariamente significa empatia, né? Ou aquela empatia também, ou aquele comportamento de ajuda que muitas vezes, digamos assim, para lidar com algumas carências muito mais da própria história, né? Seja porque a vida, teve alguma demanda do ponto de vista afetivo, das relações, e aí ajudar esse outro muitas vezes vem muito mais com uma necessidade de autoafirmação, de lidar com as próprias necessidades, de compensar, e não necessariamente pelo outro em si, né? Muitas vezes o destinatário dessa ajuda, o fim não é o outro, na verdade é a própria pessoa, né? Indiretamente. Então, assim, às vezes as pessoas confundem o ajudar com a empatia, mas a empatia é muito mais amplo que isso, né? A gente entende aqui realmente como uma capacidade, uma habilidade, um movimentar-se que, inclusive, tem a ver, que pode ser desenvolvido, né? Você pode criar espaços, não só, digamos assim, do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista das instituições mesmo. Pensar um processo digamos assim, de programas e direcionamentos para a construção da empatia, já que a gente entende que ela não é algo inato, tipo, você nasce ou não empático, mas tem muito mais a ver também com um processo de educação, de socialização, que mobiliza mais para essa sensibilidade de olhar para o outro, de tentar entender a partir do ponto de vista do outro. E isso ajuda, por exemplo, nos processos, diminui bastante os conflitos do ponto de vista da comunicação, quando a gente tenta entender esse outro e compreender esse outro. Diminui conflitos também, né? Enfim, inicialmente, se a gente compreende essa empatia não como algo que vem quase que como um dom, né? E não é bem assim, é algo que de fato exerce, e muitas vezes exerce do ponto de vista mesmo racional, do ponto de vista do propósito, de uma intenção baseada numa consciência de tentar se colocar no lugar do outro. E aí quase sempre é um exercício também para nós, né? Constantemente. Nem sempre, inclusive, a gente consegue. E aí a gente vai, de alguma forma, tentando também ficar atento a isso.
entendeu? E para você, Dalmo, o que é empatia? Quando eu penso em empatia, eu penso na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sentindo aquilo que o outro está sentindo, mas sem posse desse sentido, né? A gente Uhum, sente como se fosse nosso, mas guardadas as devidas diferenças, né? Eu entendo a palavra empatia muito próxima da palavra compaixão, né? Que a palavra sim, compaixão tem a ver com sentir com, né? como? Sentir Uhum, com a pessoa. E aí, professor, eu tenho uma questão para lhe devolver a palavra, que é assim, tem algumas correntes, por exemplo, a filosofia da alteridade, né? Que apregou que é na manifestação do outro que eu consigo perceber aquilo que eu sou. Então, não existiria um eu, um eu absoluto, existe um eu em relação. uhum, E também o próprio cristianismo, por exemplo, a percepção do outro, o lugar do outro nessa obra de salvação. O outro é um caminho para que eu chegue até Deus. Amar o próximo como a mim mesmo é também um dos grandes mandamentos ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso tudo se conflita numa realidade, numa sociedade cada vez mais individualista. uhum, E aí a gente viu semana passada, mas ontem foi que aconteceu assim o grande boom da divulgação disso, que foi de um caso de uma morte acontecida no Carrefour, e aí se guardou ali o corpo tal para a loja não fechar, né? Para a loja não fechar. Então, assim, até que ponto essa estrutura de sociedade cada vez mais egoísta nos impede de despertar essa dimensão mais empática? uhum. A gente de fato, eu vi essa matéria, né? Eu tinha lido, chegou na verdade através de vários canais. Eu não sei se o pessoal que está aqui na live viu esse relato, né? E onde você vê uma instituição, provavelmente era, se eu não me engano, tinha 53 anos Isso. o homem, né? E Isso. provavelmente ele tinha pares ali de trabalho naquele contexto. Tem outros relatos já da mesma empresa que manifestam uma certa indiferença em relação à vida e um foco muito Uhum. mais no lucro, né? E não importa se é uma vida, se é duas vidas, mas na vida e principalmente lá, né? Então, assim, nós vemos estruturalmente, você até falou aí de alguns princípios do cristianismo, eu me lembrei agora de uma fala, por exemplo, o Papa ele usa uma expressão que eu em alguma medida concordo quando ele diz assim, existe uma globalização da indiferença, né? Quando ele fala de uma globalização da indiferença, é no sentido também de que você percebe isso quase que do ponto de vista macro, tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de empatia, geralmente a gente leva para uma análise muito intraindividual. O eu outro. Relação face a face, sou eu nas minhas relações pessoais. Mas entenda que esse eu outro, que você muito falou no início, nós somos um ser, digamos assim, social, né? Tem até um dos estudiosos, né, da psicologia social, que é Mead, quando ele vai falar do interacionalismo simbólico, ele fala que o meu eu se constitui como esse outro que para mim é como se fosse um eu refletido no espelho, ou seja, o ser humano ele se desenvolve do ponto de vista da consciência de si na relação com esse outro, né? E aí quando a gente pensa em empatia, então ela vai muito mais além do que uma questão meramente micro-individual, né? Então, o contexto social, ele vai fazer muita diferença do ponto de vista de um pensar de um coletivo, de uma sociedade. Então, por exemplo, nesse cenário de pandemia, então, aquelas localidades onde existe um senso de pertencimento comunitário, de laços de solidariedade muito mais coletivos, digamos assim, onde há um exercício muito mais do olhar do outro, e entendendo que eu não vivo num vácuo sozinho, mas eu tenho um coletivo, uma comunidade, existe uma maior probabilidade dessas pessoas, por exemplo, digamos assim, a seguir algumas medidas de distanciamento, tendo em vista esse bem maior, esse bem coletivo. Isso é, de certa Uhum. forma, um indicador para nós da empatia aí como esse dispositivo que, inclusive, pode potencializar as relações sociais, o modo como a gente pensa, por exemplo, a aplicação das políticas públicas, o modo como a gente pensa a justiça distributiva, por exemplo, as políticas de assistência social, quando eu entendo que existe um coletivo, né? Então, a gente institucionaliza algumas práticas, e do contrário também. Então, quando a gente vê o pensar a política econômica, por exemplo, o pensar a política social, ou líderes, por exemplo, que representam instituições,
seja com falas e ações que não levem em conta esse coletivo, isso mina bastante do ponto de vista dos laços comunitários, das relações, digamos assim, individuais, esse movimento, essa educação para a empatia, né? Então, é muito pertinente isso que você traz, porque quando a gente fala dessa globalização da indiferença, tem isso. Então, ou a globalização da diferença, ou a cultura do e daí, né? Ou seja, tipo assim, é da vida, né? E aí a gente naturaliza alguns processos. Então, você tem uma vida que por uma questão pelo menos o relato que dá é que ele passou mal, a gente não sabe, foi subitamente, né? A morte aconteceu subitamente nesse hiper supermercado, né? E aí simplesmente só fecha ali, cobre e vida que segue. Tipo assim, essa expressão, né? Vida que segue, mas de que vida a gente está falando, né? De que vida, em que sentido a gente está falando em termos de vida. Então, quando a gente pensa na empatia, por isso que ela é uma capacidade que a gente já entende. Por exemplo, desde 1900, eu estava fazendo uma leitura, desde 1996, por exemplo, que no Canadá tem um programa de desenvolvimento da empatia nas escolas. Então, por exemplo, uma vez na semana, a professora leva um bebê, crianças, assim, um bebê mesmo, para interagir com outras crianças, e o objetivo é que o bebê, por ele não falar, mas ele expressa muito emoção, digamos assim, o exercício é que as outras crianças menores tentem entender o que ela está sentindo, o que ela quer dizer, seja pelas expressões, seja pelo choro, que necessidade ela está manifestando naquele momento, né? E é bem interessante. Uma outra vez, quando eu estava participando de uma avaliação de um PIBIC lá na UFCG, aí tem a professora Lilian Galvão, que ela tinha um projeto que ela trabalhava o desenvolvimento da empatia em escolas com adolescentes. E era bem interessante, porque a própria tese dela, ela fez alguns estudos quase experimentais, onde ela pegava um grupo de estudantes, onde ela queria ver se a gente conseguia desenvolver essa sensibilidade com o outro, por exemplo, a partir de uma análise apenas de discussões. Por exemplo, pegar uma situação dessa, um caso, de algo, e vamos discutir aqui no grupo, tá? E uma outra situação, além dela fazer isso, ela fazia tipo uma espécie de psicodrama. Vamos nos colocar no papel do outro, né? Vamos viver uma experiência aqui. Vamos desenvolver essa cena aqui, mudando esses papéis, por exemplo. E aí o estudo mostra muito claro que quando fica a nível do debate apenas, isso pode até em alguma medida sensibilizar. Mas a efetivação mesmo dessa empatia, essa promoção, ela acontece muito mais quando ela é vivenciada. Seja na prática, seja no psicodrama, e alguns estudos até com realidade virtual. É aquela coisa mesmo de fazer esse movimento da experiência de se colocar no lugar do outro. Então, isso surtiu muito mais efeito. E aí, o que a gente tem na nossa realidade? Principalmente nas redes sociais, você vê muitas hashtags, você vê muitas postagens. Então, o debate pelo debate, em alguma medida, ele pode ajudar. Mas quando há associado a isso um movimento de vivência e de busca para entrar em contato efetivamente com a realidade. Porque senão a coisa ela não flui por muito tempo. Gera, às vezes, muito mais discussão do que necessariamente uma educação para a empatia. Então, de fato, é algo que a gente tem, é uma competência que a gente pode, sim, desenvolver ao longo da vida. E o que é interessante é que, do ponto de vista institucional, quando eu estava olhando as bases curriculares, né, nacionais, a nona competência, eu até trouxe aqui num papel, que, ou seja, as escolas, está posto lá na base curricular comum, esse princípio, que ele diz assim, a competência nova diz assim, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, assim, isso está na base de todo o planejamento, digamos assim, é a competência das escolas, ao pensar os seus planejamentos das instituições de ensino, levar em conta esse princípio da empatia, essa valorização do outro, né? Que não tem a ver necessariamente, não tem a ver com simpatia, ou só com aquilo que eu gosto. Entende? Então, é algo muito sério, mas que, infelizmente, em razão de alguns contextos sociais nossos, nem sempre isso acontece, até mesmo na instituição escolar.
Às vezes, a instituição escolar, a gente percebe práticas institucionais que, na verdade, distanciam esse processo de empatia, dificulta, na verdade, né? Promove muito mais a indiferença. Então, também tem essas contradições. Você ia falar? A gente vê aqui que é bem interessante porque quando fala da empatia como algo a ser vivenciado e fortalecido nessa vivência, essa realidade que a gente vive de envolvimento com um mundo que é virtual, termina sendo uma dificuldade nesse processo. E aí também se torna muito pertinente quando a senhora fala sobre a educação, porque a gente percebe que o palco da grande batalha, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo, se dá justamente nesse campo da educação. E aí a gente vai notando que essa luta pela educação e a educação como ponto de onde vai se decidir muita coisa, por isso não se tem investimento em educação, porque é um projeto esse, né, o do não investimento. A gente percebe que as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis no que diz respeito a uma educação para a empatia, né, ou para um processo de empatia. E o que a gente vê nas redes sociais e também em qualquer lugar é justamente essa dificuldade do diálogo. Uhum. Sem o diálogo, então, sem empatia, né? Como é que eu conseguiria, então? E a senhora faz uma tensão que é bem interessante, né? Empatia e simpatia, né? Uhum. O simpático e o empático. Porque o grande desafio é perceber que eu sou chamado a uma convivência com o mais diferente, né? Com aquele que é mais diferente de mim. Uhum. E assim, eu vou começar aqui por duas partes, né? Você falou da questão dos investimentos, né? Porque, de fato, eu estava até refletindo muito sobre isso. Nós temos, quando a gente pensa em empatia, né, do ponto de vista institucional, algumas configurações, algumas instituições organizacionais mesmo, onde você se sente, de fato, fazendo parte, né, dali, você se sente incluído e tal. Mas quando você pensa nos investimentos, né, de educação, aí eu estava pensando, né? Existe todo um processo de artimanha. A gente sempre diz assim, tem um livro de Savaia que ela vai falar, as artimanhas da exclusão, né? Que ela vai dizer assim, as artimanhas, na verdade, da inclusão / exclusão de algumas políticas públicas ditas para incluir, tá? Então, por exemplo, quando eu penso, vamos pensar uma política pública ou uma emenda parlamentar, sei lá, seja qualquer projeto político, né, para que a gente possa conseguir mais emprego, por exemplo. A questão é, em que condições você vai conseguir mais emprego? Então, aquilo que aparentemente é para incluir, ou seja, tirar as pessoas do desemprego, na base da sua estrutura, por exemplo, como tem se discutido, não contratar mais aqueles contratos que nós tínhamos com a carteira, com aqueles direitos e tal, mas, por exemplo, fazer contrato por hora. Né? Então, na verdade, é uma inclusão, na verdade, excludente, porque ela vai tirar para isso vários outros direitos que foram frutos de uma luta para um processo de inclusão enquanto cidadão. Né? Então, assim, de uma realidade, de um coletivo. Então, a gente vai percebendo que é como se havia de um aparente enfrentamento de um problema social, ele vem pela via da negação de um conjunto de direitos. Então, existe uma artimanha aí nesse processo de inclusão, mas, na verdade, ele gera na ponta a exclusão. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a reforma da Previdência, a gente entende que se exige tantos anos de carteira assinada, mas você tem agora, para enfrentar um emprego, uma proposta onde você flexibiliza isso e paga apenas por hora, então essa pessoa não vai se aposentar. Às vezes, algumas ações elas são incompatíveis. Elas são, por si só, geradoras disso. Então, assim, quando a gente pensa nessa lógica, né, nessa estrutura de não investimento, seja na educação, por exemplo, seja na saúde, seja nas políticas de assistência social, de um modo geral, aí a gente vê que a visão, em termos de sociedade que se tem, não é uma visão onde inclui as diversidades, as diversas minorias, por exemplo, as diversas culturas, né? Os diversos modos de fazer e pensar, porque isso também implicaria a gente considerar a empatia. É quando eu penso em escola, não para a escola que eu acho que é boa para mim, ou que eu acho que é boa para o meu filho, mas eu entender que a escola ela é um espaço onde ela vai agregar e acolher diversos modos de família, diversas configurações de família, por exemplo. Né? Quando a gente pensa os dispositivos de saúde também, quando
eu considero que na nossa realidade brasileira, 80% da população idosa, por exemplo, vai usar o SUS e precisa desse SUS. E aí fica difícil eu colocar um teto de gastos para uma área onde eu tenho um país que está no processo de envelhecimento populacional. E que o orçamento de hoje, por exemplo, já é incompatível com essa demanda de envelhecimento. Então, isso implica realmente um movimento. E aí, como eu estou dizendo, não é uma simpatia, não tem a ver com me agradar. Não tem a ver com minha abertura de humor para gostar ou não de você. Quando a gente fala do ponto de vista coletivo, social, institucional, tem a ver com garantia de direito. Aí sim, aí esse movimento de olhar para esse outro lugar, para essas outras realidades, para essas outras possibilidades, para que aí a gente possa criar, direcionar uma sociedade que leve em conta isso, né? E não a indiferença. Mas está muito difícil quando a gente pensa na mídia, né? Como você falou, está muito difícil porque há uma certa banalização, até inclusive de um certo culto mesmo. Algumas práticas indiferentes, mas tida aí como liberdade de expressão, ou colocadas muitas vezes como uma visão pessoal de determinada coisa, tá entendendo? E na verdade não é bem assim, não é bem assim. E aí, quando a gente pensa, né, que na live, quando a gente pensou em falar de empatia nesses tempos de travessia, até a gente ao pensar um tema como esse, né, você pensar diversas questões como é que eu posso dizer, de falas, trazer olhares, né? Trazer debates, trazer temas. É uma forma, talvez, que você tenha encontrado de fazer uma travessia. Porque, por exemplo, da sua parte, talvez fosse mais tranquilo, eu vou ler aqui meus livros, eu vou estudar o que eu sei e vou dar para os meus alunos aqui especificamente. Assim, eu também... Mas, assim, e que tal a gente abrir isso para um espaço? Para que outras pessoas possam perguntar, também contradizer, questionar, né? Como é que a gente dá espaço e amplia isso aí? Porque, assim, é preciso também dizer, sabe? É preciso, do ponto de vista da fala, do direcionamento das ações, né? A gente também pensar, digamos assim, enquanto psicólogo, e é uma coisa que eu tenho falado muito com os alunos, né? Que eu dou psicologia social lá na UEPB, que às vezes assim a gente se forma e aí eu me formo, aí vou abrir meu Instagram, né? Aí abro aquele meu Instagram profissional. E aí as principais, geralmente as postagens cuide de si, depressão, sintomas de ansiedade, não sei o quê. Tipo, como se existisse um indivíduo que sofre, mas que ele parece que não tem um lugar, assim, sabe? Será que esse indivíduo que agora, nessa travessia de pandemia, esse sofrimento é só resultante, por exemplo, de crenças disfuncionais? Ou será que existe um contexto realmente de muita dureza que tem feito esse sujeito adoecer? Tem feito ele se sentir um nada, tem feito ele se sentir um peso. Ele olhar para o lado e ver que ninguém está com ele nessa história. Que na verdade ele está sozinho. E que tanto faz ele gritar ou ele falar ou qualquer coisa, que é como se ele ninguém se importa com ele. Então, em que medida a gente olha para o lado e sente que as pessoas conseguem entender o que a gente fala? Às vezes há uma urgência muito grande de a gente, na verdade, o outro à medida que vai falando, antes mesmo de eu tentar me colocar no outro, eu já quero dar a resposta, a solução, sabe? Eu querer resolver, e às vezes não se trata disso, sabe? Então, assim, é um desafio, de fato, individual, do ponto de vista do nosso posicionamento enquanto profissional, mas também da sociedade como um todo. Não é fácil, mas é um caminho, entendeu? Eu entendo o termo travessia mais como um princípio de interpretação mesmo, assim, da realidade, né? No sentido de que tem uma travessia que é pessoal, tem uma que é coletiva, né? Nesse sentido, a gente vai percebendo que nessa travessia coletiva o Brasil tem uma questão muito séria que é uma tensão entre um processo de emancipação e uma continuidade colonial, né? Um pensar colonizado. E aí a gente percebe que quando a gente fala de empatia aqui, quando a senhora propõe esse tema, a gente percebe que o termo empatia se torna um termo contra a cultura, né? Na verdade, contra a cultura. Enquanto a gente tem uma cultura que é essa que se tensiona a partir de um pensar colonizado, quando a senhora propõe a empatia, ela se torna um modo de resistência, na verdade. Tem um formato de resistência. E aí é interessante porque quebra aquele mito que o senso coletivo tem sobre empatia. E aí eu começo a
a ver como esse tema se abre para a política, né? Para a dimensão política também, como a senhora tinha proposto. Exatamente, porque tem até alguns autores que discutem a empatia como política pública, né? Tanto é que ela está na Gênese, como eu falei aqui, eu citei, né, o artigo da base curricular nacional comum, né? Ela está nesse princípio e rege, por exemplo, alguns códigos de ética profissional, né? Então, a empatia, ela de fato, ela vai na contramão de uma cultura realmente da indiferença. É você realmente, digamos assim, tanto no seu dia a dia, mas também no exercício da sua função, no exercício profissional, seja como for, você fazer esse exercício da empatia. E aí, inicialmente, embora ela se estenda também para uma questão macroestrutural, eu percebo também que a gente entra ao mesmo nesse cenário de pandemia, a gente está falando aqui de travessia, né? Cada um aqui sabe as travessias que tem enfrentado, né? As suas micro travessias dentro de uma travessia maior enquanto mundo, né? Porque a pandemia ela transcende vários países, mas só vocês sabem o que é ser você todos os dias, né? Só vocês sabem. Eu sei, e cada um que aqui está sabe o que é acordar todos os dias. Então, é difícil, eu não tenho como julgar, não tenho como, quando a gente fala de travessia, querer que todos tenham o mesmo ritmo de movimento, o mesmo ritmo de enfrentamento. Então, está na base dessa empatia, não me colocar como métrica para o outro, né? E aí, assim, dentro dessas microtravessias está muito difícil, né? Está muito difícil, mas, assim, ao mesmo tempo a gente percebe que nesse micro cotidiano também alguns processos de empatia acontecem. E acontecem em experiências de grupo, acontecem em experiências individuais. Só que aí, na disputa da narrativa, a gente sempre vive disputas de narrativa, daquilo que predominantemente, por exemplo, os algoritmos das redes sociais, eles valorizam mais. E aí, claro, que valoriza mais é muito mais esse conflito, que não quer dizer que não exista. Mas também existe muita coisa interessante acontecendo o tempo inteiro. E aí se torna como uma estratégia de enfrentamento. Assim como a gente falou de felicidade, né? Digamos assim, essa procura por essa felicidade, muito ligada também à ideia de propósito, né? Concreta na vida, ela, digamos assim como empatia, é um exercício diário, é um enfrentamento para uma cultura o tempo inteiro que diz assim, e daí, né? Então, cada um na sua vida, não. Então, assim, de fato, só você sabe o que enfrenta e por isso mesmo a gente não pode desligar também desse cuidado de si, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente enfrenta a globalização da diferença, a gente também enfrenta, na América Latina, o Brasil, especificamente, é o país com maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. E, digamos assim, atrelado a um sentimento de depressão, existe um desamor, né? Também existe uma dor muito profunda, um não conseguir olhar para esse futuro como se nada em sua volta estivesse dando certo. E ajuda muito quando as pessoas assim, enfrentam o processo de depressão, o outro. Né? Essa travessia que não é fácil, essa escuridão da noite, que às vezes o dia seguinte parece que o lençol pesa mais do que o mundo e você não quer se levantar, né? Então, esse outro que muitas vezes vem, que pega você pelo braço, que lhe ajuda, que lhe levanta, ele modifica uma existência, ele modifica uma vida, né? E assim também é quando a gente pensa no coletivo. Existem demandas coletivas que a gente só consegue resposta com o coletivo. Existem algumas situações de famílias que são tão vulneráveis que ela por si só é muito difícil, dentro daquele princípio do se esforce, ele não dá conta, ele não explica essas diferenças, né? É o que eu vinha, a semana passada a gente estava falando dos precursores da psicologia social na turma, a gente falava muito do darwinismo social, né? O darwinismo social, você pega a ideia de Darwin, né? De que as sociedades, as espécies, elas passam por um processo de adaptação e de evolução, né? E aí Spencer, que é um sociólogo, ele pega esses princípios do darwinismo, da evolução das espécies, para explicar o social. E aí tenta dizer que aquelas sociedades mais desenvolvidas, mais desadaptadas,
é muito mais um processo de adaptação e de mérito dessas sociedades, né, organizadas. E aí, às vezes, a gente acha que algumas pessoas estão em algumas situações de vulnerabilidade porque ela não se esforçou o suficiente. Quando, na verdade, existe uma estrutura muito mais macro que impede esse processo. Aí a gente traz aqui para a nossa pandemia, por que a pandemia, para alguns, a parte mais sofrida, às vezes, é ficar mais em casa ou ter que, digamos assim, ter que lidar da gestão de casa, que não é, digamos assim, não é fácil, né? Mas, em alguma medida, você tem uma perspectiva de moradia, de renda, né? De alguma forma pagar suas contas. Mas tem pessoas que não tem nada disso, além da pandemia, e tem muitas outras perdas. E que sozinho é muito difícil, não tem assim como. Precisa-se de uma estrutura mesmo, que dê suporte, que promova, né, a dignidade dessa pessoa. Então, assim, então pense na sua história, né? Seja empático consigo, mas ao mesmo tempo exerça essa capacidade. E aí já não tem a ver com eu ser empático apenas com, sei lá, com o meu grupo ideológico, com aquelas pessoas que pensam como eu, mas pelo fato do outro ser gente e ser humano. E se eu faço esse movimento de tentar entender o que é ser essa pessoa, o que é estar, é difícil essa não mobilização para a ação, tá? E não é essa ação de uma cesta no Natal para diminuir minha culpa cristã, não é por aí, sabe? Tem a ver com pensar uma sociedade melhor para a gente, sabe? Melhor para se viver, sabe? Melhor para o outro. E isso implica em várias questões, sabe? Implica em várias estruturas, mas que eu acredito, pelo próprio processo histórico também, como a gente acompanha, a gente sabe que a cada tempo, né, tem o chamado o Zeitgeist, né, tem o espírito do tempo, né? Hoje nós vivemos esse espírito do tempo, de uma certa indiferença, né? De uma certa... Enfim, mas no micro tecido dessa coisa toda, tem também muito movimento de coletividade, sabe? De comunidades que se articulam e compartilham um pouco que tem, sabe? De movimentos mais articulados que tentam reivindicar e construir, de instituições também que em alguma medida tenta promover isso, enfim, e acontece. E aí por que é importante também olhar para essas ações? Para que a gente não naturalize, né, aquela questão como se essa fosse a única realidade social. Eu sei que é difícil. Do ponto de vista histórico, a gente não está inventando a roda. A gente sempre tem essas situações, sim, coletivas de indiferença, mas é quase sempre um movimento de resistência, né? E de luta aí, né? Para a gente pensar um modo melhor para se fazer. Agora, se no seu micro cotidiano, por exemplo, no seu trabalho, nas suas relações com na sua casa, né? Você tenta fazer esse exercício, né? Aí a gente já diminui bastante, digamos assim, alguns conflitos, a gente já consegue olhar para esse outro, até mesmo nesse seu movimento de ajuda, seja numa ONG que você participa, qualquer ação social. A gente percebe isso muito com os idosos que, às vezes, quando se aposenta, entra muito no voluntariado. E o que inicialmente entra como uma coisa de ocupar o tempo, passa a ser o próprio sentido da vida deles. E aí ressignifica muita coisa. Por quê? Porque o experienciar é muito mais interessante do que só o discutir. Quando você vai mesmo, né? E eu lembro de um amigo que eu tinha, que era padre Jacinto, ele dizia assim, ele teve uma época que ele estava numa paróquia, eu trago esse exemplo, mesmo a gente aqui no campo da psicologia, porque ele disse uma coisa interessante, que ele dizia assim, eu vivo numa paróquia que é de uma alta classe, é uma das classes com maior poder aquisitivo. E aí, quando chega o Natal, é impressionante a quantidade de doações em dinheiro ou de objetos e tal que chegam aqui. E eles tentavam fazer uma campanha para que as pessoas fossem para as comunidades. Que elas mesmas tivessem a experiência de sentar na cadeira de seu José, de tomar o café de Dona Maria ali com ela. Mas as pessoas, não, eu já estou ajudando. E aí ele dizia assim, aí entra, como você falou, a questão da compaixão, né? Que aí é um termo que às vezes as pessoas conhecem mais, mas ele até dizia assim, a caridade desinteressada, ela dispensa office boy. Ou seja, se você quer viver o amor, a caridade, faça, esteja, né? Seja verbo ali e não terceirize isso, né? Então, assim, e é um pouco isso que a gente vai vendo nos estudos, né? A empatia, de fato, ela vai se materializando
à medida que você vai fazendo esse esforço de se colocar no lugar do outro. Por isso que é uma habilidade que a gente pode ir trabalhando desde a infância, no contexto escolar, nas relações de trabalho, né? Antes do julgamento, você tenta entender esse outro, olhar para esse coletivo, é muito mais... aí a gente consegue, digamos assim, transformar algumas realidades, né? Alguns cenários. Eu já tive, em contexto de trabalho, de escola, de universidades, onde a gente tinha digamos assim, um certo espírito, digamos assim, mais empático, e outros que não estavam nem aí. Era a competição pela competição, era, digamos assim, o produzir pelo produzir. E isso não fazia muito sentido para mim, sabe? Não fazia. E hoje eu tenho procurado estar nesses espaços, assim, onde me faz bem. E, ao mesmo tempo, eu sempre insisto, quando a gente fala de travessia, também não perca de horizonte o amor e a compaixão consigo, tá? Porque, às vezes, é interessante, a falta de amor consigo, às vezes, a carência, o não se sentir amado, gera um movimento em algumas pessoas, aí eu quero ajudar o outro, mas, na verdade, ela quer também uma atenção, ela quer um cuidado. Então, é interessante que você esteja bem com você, porque às vezes até nem sempre o fato de você ser empático com o outro vai fazer com que esse outro seja empático com você. Então, porque em alguns casos, inclusive quando a gente vai falar de altruísmo, comportamento de ajuda como altruísmo, que é aquele dar, digamos, sem esperar nada de volta, às vezes há quem espere algo em volta, né? De volta, seja um obrigado e tal, mas nem sempre isso acontece. Por isso que se trata muito também de um processo de tomada de consciência. Eu não estou fazendo porque eu quero um pódio, porque eu quero destaque, é porque eu entendo que a empatia, seja do ponto de vista individual, estrutural, social e político, é o que há de melhor para uma noção de bem comum, né? Pode falar, viu, Dalmo? Que aí eu falo demais. Não, mas eu tô achando muito bom. Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar aqui comentários, perguntas, críticas, complementos, fiquem à vontade de falar pela gente aqui. Tem duas palavras que apareceram aqui, duas posições que apareceram aqui na sua fala, que é bem interessante, a expressão bem comum, e quando a senhora falou sobre essa empatia que a pessoa busca um retorno, vamos dizer assim, tem um retorno. E essa ideia do retorno a gente mostra também como a nossa compreensão de empatia também absorveu ou pode ter absorvido essa lógica da sociedade do capital, né? Uhum. Porque essa ideia de que não existe uma gratuidade, as coisas têm que ter um retorno, é justamente a estrutura de sociedade que a gente construiu. Uhum. E nessa estrutura, a ideia de bem comum é uma coisa quase que herética, né? Quase uma heresia falar de bem comum numa sociedade de competitividade. Mas aí eu vou fazer uma provocação aqui e lhe devolvo a palavra, porque a minha provocação é assim. No sentido da empatia, a gente às vezes pensa dimensões macro, né? A resposta vem do alto, a resposta vem de quem está acima. E na sua fala a gente percebe esse esforço de falar sobre pequenas luzes ali no cotidiano, o que a gente chama de grau zero da existência, né? Onde não chega ninguém, a gente está ali. E às vezes esse olhar para o mais simples, para a ação mais simples, é o que nos falta. Eu lembrei, tem uma frase no Senhor dos Anéis, se fala que a menor das criaturas pode mudar o curso da história, do futuro, né? Mas a gente acha isso bonito, mas na prática parece que a gente duvida que isso possa acontecer. Então esse desencanto com o que eu posso fazer, com o que a senhora pode fazer, ou essa descrença, né? Talvez seja essa descrença que nos impede de ver a empatia se concretizando. O que a senhora acha dessa linha do simples, do pequeno? Tem um livro que eu li recentemente que ele vai falar razões para adiar o fim do mundo. Eu acho bem interessante o título, né? Algumas razões para adiar o fim do mundo. E nesse mundo capitalista, eu vou trazer nem filósofo, vou trazer Zé Cabaleiro, que ele diz que nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, né? De fato, a gente... É como se, e algumas pessoas parece que quando a coisa está dando certo, vai acontecer alguma coisa. Então, de fato, é como se a gente acostumasse, e desde pequeno, né, você precisa ter alguns desempenhos para você ser gratificado com algumas coisas, né? Se o aluno faz tal nota, ele ganha aquela estrelinha lá. Eu não gosto muito desse recurso,
né? E quando outras competências eles não são valorizados, como a criança que na hora da fila ia correndo e parou porque o coleguinha caiu com os cadernos e ele voltou para ajudar, mas ele não vai receber estrelinha no fim do mês porque fez isso, né? Ele vai porque ele tirou a nota X ou leu tantos livros, né? Então é mais uma competitividade, menos uma... Por isso que quando a gente fala de uma, por exemplo, pensar numa instituição como a escola para promover empatia, os destaques, de repente, do mês seriam outros atributos. Não necessariamente notas ou número de livros lidos, né? Mas o quanto a gente exerceu essa capacidade de, enquanto coletivo, aquele coleguinha, por exemplo, que teve a menor nota, o quanto aquele se esforçou para, junto com ele, estudar. Seria interessante a gente observar isso. Quem tentou se colocar no lugar dele? Ou entender o que é que ele estava passando? Então, esse micro cotidiano, né? Como às vezes é muito difícil para a gente, como eu falei, só você sabe o quanto caminhou para chegar até aqui, é que faz às vezes a gente desacreditar, né? Às vezes a gente também tem muitas experiências particulares de não terem sido solidários com você, né? E nesse momento de travessia, de muita dificuldade, eu sempre falo da questão do reforçar laços de solidariedade. Eu sei que é uma coisa que vai na contramão dessa competitividade ou dessa lógica da indiferença. Mas se colocar no lugar do outro, né? E é interessante, porque sempre me vem à mente, né, quando eu falo de travessia, a música de Lanterna dos Afogados, né? Tem uns alunos até que me dizem, a sua cara é Lanterna dos Afogados. Mas é porque, assim, é uma música que ela reflete muito travessias, pelo modo como Herbert Viana pensou a música, né? Não sei se você sabe, Dalmo, mas reza a lenda que a Lanterna dos Afogados ela foi construída baseada num livro, né? Que tinha um capítulo que falava de Lanterna dos Afogados, que era um bar que ficava no cais de um porto. E as mulheres que viviam por ali junto com os pescadores, quando eles iam para alto mar, e às vezes eles passavam a noite, dias, e voltavam geralmente no final da noite, e aí elas iam com lanternas para o bar, né, que era a Lanterna dos Afogados, por quê? Para aumentar a quantidade, cada um com sua lanterna, e aumentar a clarão e ajudar eles na noite a chegar no porto, né? E aí, assim, nessas travessias da vida, né, aí ele vai falar assim, quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa voltar, né? Então, assim, vai ter momentos na travessia nossa que você é quem está lá na noite, mas você precisa do outro com a lanterna para ajudar a voltar. Vai ter momentos em que você precisa ser o porto. E vai ter momentos, né, que não só a travessia, mas é você que segura a lanterna. Então, a sabedoria nessas travessias, em alguma medida, seja na travessia escura do mar, seja como porto e carregando muito peso, seja segurando uma lanterna, a gente tem sempre esse outro, né? A gente não vive isoladamente. Então, é preciso também, na empatia, você não querer ser só porto, tem gente que só é porto, não consegue descansar. Ela abarca tudo e isso sofre e faz adoecer, né? Então, perceber essas facetas da vida, digamos assim, é o grande desafio nosso para fazer uma boa travessia e exercer a empatia, né? Mas ela acontece cotidianamente, o tempo inteiro, e vale a pena acreditar nisso. Por mais micro que seja a nossa experiência, por mais difícil que seja a vida, por mais frustrações e decepções que você tenha tido, mas tem pessoas ali, nossa, assim como também a gente pode ser essa lanterna, né, para ajudar, né? Enfim, eu estou monitorando aqui o tempo porque já está quase chegando na hora, né? Sim. A imagem da lanterna é interessante porque você segura a lanterna para iluminar outros e você se ilumina com ela, né? Então é um movimento que tem esse duplo formato. Necessariamente tem que ter esse duplo formato. A senhora falou do Zé Cabaleiro, eu lembrei do Djavan e eu gosto muito do Djavan, mas eu acho que nesse ponto aqui ele está na contramão quando ele diz assim, que você não sabe o que é não ter e ter que ter para dar. Bom, aqui a gente vê justamente essa sobrecarga, né? Essa sobrecarga interior. E, na verdade, se você não tiver um olhar que lhe beneficie nesse sentido, dificilmente você consegue ajudar alguém. Ou então só até consegue, mas se sacrificando, né? Nessa perspectiva de que um tipo de sacrifício é a sua recompensa, vamos dizer assim.
Isso. E aqui a gente volta para esse formato também de competitividade social, porque a ideia é justamente que você se torne um tipo de exemplo pelo sacrifício. Uhum. E é que a humanidade se despedaça nesse processo. É. E eu sempre chamo assim, porque uma coisa é a gente saber que a vida, na vida, está implícito dores e alegrias. Todo mundo vive Isso. dores e alegrias. Outra coisa é a gente utilizar a narrativa do sofrimento como pedagogia única para viver, né? Então, assim, é como se isso só me fosse permitido isso, tá? Então, assim, na verdade, assim, aí por isso que é importante a gente olhar também para o macro, né? É importante a gente olhar para o macro porque algumas pessoas estão na condição que estão. Nessa travessia tem gente que está nos barquinhos de papel ou a nado. Tem outros que É, estão em cabine dupla, com música e tomando vinho. Tem diferenças nessa travessia, sim, tá? Então, assim, o modo como a gente também olha para esse outro e a gente entra do ponto de vista da solidariedade faz diferença, sabe, Dalmo? E assim, não é que eu seja uma sonhadora ingênua, mas é porque, de fato, talvez pelo meu micro cotidiano, eu tenho olhado mais para isso e valorizado menos aquilo que está muitas vezes mais na mídia, né? Mas sim. porque eu sei que de fato também acontece, eu sei que alguém que em particular também tem alguma experiência nesse sentido, né? E aí também, assim, eu estou monitorando o tempo aqui, mas, por exemplo, uma vez, eu gosto de citar esse termo, essa experiência, porque uma vez eu estava no supermercado e tinha uma criança de 8 anos, ela era tempo de Páscoa e ela bateu no braço de uma senhora pedindo, dizendo assim, moça, compra um ovo de Páscoa para mim? E aí a pessoa disse assim, um ovo de Páscoa? Se fosse pelo menos um cuscuz, um ovo, mas um ovo de Páscoa, sinal de que não está com fome, sinal de que não precisa. Aí, tipo assim, como se o fato dela ser criança e pobre, ela também não tivesse o desejo de querer um ovo de Páscoa, por exemplo, assim. É como se, é aquilo que eu falei das políticas públicas, é como se você pensa que para algumas pessoas ou classes sociais só cabe a ela comer, dormir e trabalhar. Não pode ser dado a ela o direito de projetos que a gente chama de projetos de felicidade, projetos de desenvolvimento humano. Aí é aquilo que eu falei da pedagogia do sofrimento, assim, é o sacrifício, faz parte da vida, tá? Tipo assim, e a gente se acostuma com esse fatalismo de que a nós só cabe a isso. E não, 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 não. Por isso que aquela quando a gente fala da felicidade, né, como um propósito, um enfrentamento, também a gente quer, não é só escola, a gente quer que escola? A gente quer trabalho, mas que trabalho? A gente quer casa, mas que casa? Que comida, tá? Então, é como a gente não quer só dinheiro, a gente quer arte, É, por exemplo, né? A gente quer ser feliz. E olhar para isso como direito, né? Para isso haja empatia muito mais macro, né? Muito mais macro. Eu tô ligada aqui no horário, viu? Porque eu tô falando bem rapidamente. Por mim, tá tranquilo. Todo mundo aqui já teve um comentário aqui que estava gostando também. A gente vai no seu ritmo. E aí, professora, a gente tem esse tempo aqui, pelo que a senhora projetou, né? Como a senhora disse, se a senhora tiver mais uma hora depois dessa, a gente está à disposição para passar a noite toda, se for o caso. Mas, assim, a gente quer lhe devolver a palavra com essa inquietação sobre como pensar, então, uma estrutura mais empática, né? Uma estrutura de vida mais empática, né? Uhum. Essa provocação, assim. Uhum. Eu começo para o individual. Esse individual que eu entendo que ele não é descolado do social. Sim. Ame-se, no sentido, ame-se com sua história, com seus limites, seus fracassos, mas também com suas conquistas, sabe? Valorize o que você é como pessoa, porque só você sabe o que é estar como você na sua travessia, né? Tanto é que em Lanternas Afogadas, que eles dizem assim, quando chega a noite e você pode chorar, é porque em geral as pessoas choram quando deita a cabeça no travesseiro no fim da noite. Tipo assim, foi mais um dia, né? Então é bem metafórico isso que ele fala, né? Então, assim, primeiro se ame. Depois entenda que o seu mundo é só seu mundo, mas não é o mundo de todo mundo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque empatia não é querer só o meu mundo, mas é entender que o outro também tem um mundo. E aí, um outro modo de amar, um outro modo de se relacionar, enfim. E esse bem comum, nessa noção do coletivo, aí a gente transporta para um outro nível, individual, interindividual, mas também grupal.
nos grupos onde eu estou, seja na comunidade, na igreja que eu participo, seja no trabalho onde eu faço, nas instituições, em que medida eu tenho esse olhar para um outro, para promover uma relação mais empática. E aí, de um ponto de vista mais coletivo, as figuras com as quais eu decidi votar, eleger, tem essa visão de bem comum, né? Respeita e valoriza essas diversas possibilidades, porque eu não posso descolar aquilo, o meu dimensão individual, de uma responsabilidade muito mais macro. Seja nas escolhas que eu faço, naquilo que eu compartilho, né? Naquilo que eu divido com o outro, a gente pode pensar em uma cultura, seja para indiferença ou não, né? Então, empatia também é exigir de nós, sair de nós. Sair, de fato, com o nosso filtro para querer definir tudo, definir o mundo, definir escola, definir educação. Não dá, é uma coletividade, né? E bem comum é isso, é a gente pegar a coisa pública, mas para que esse público possa ser vivido e usufruído por todos que aí estão. Inclusive, muitas vezes, as pessoas com as quais eu não me identifico. E faz parte do verbo conviver em sociedade, né? Se fosse todo mundo igual, não tem muita graça, não. É a diferença que enriquece, né, na verdade. Exatamente. Porque a ideia da diferença não é desigualdade, né? Tem esse ponto aqui, a diferença, pelo contrário, é o que nos engrandece. Eu estou aqui no tempo que a professora Josivânia combinou. Para mim é sempre uma alegria. Mas antes de eu falar aqui, como a gente tem um tempinho ali, deixa eu perguntar, a senhora só tem essa hora mesmo? Porque Pedro, gente, de 3 anos, esse ser humano, ele não sabe o que é empatia nessa hora, não. Ele me quer como exclusividade, entendeu? Da outra vez a gente ficou até mais, né? Mas hoje teve mudou realmente minha rotina, sabe? Aí eu fiquei totalmente... Eu não sei que hora eu vou dormir ainda hoje, para ser sincera, porque ainda tem muito chão. Eu falo isso porque, assim como apareceu aqui nos comentários, eu também passaria a noite escutando, porque a senhora sabe que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua profunda humanidade. A senhora sabe o quanto contribuiu na minha formação também, e contribui. Por isso que eu não consigo deixar de lhe chamar de professora, porque eu continuo aprendendo, né? Assim a gente vai seguindo. Então, a minha gratidão pelo seu empenho e dedicação nessa noite. E comunicando aqui a todo mundo, né? Agradecendo a todo mundo também e comunicando que em setembro a professora Josivânia vai voltar para um outro tema que daqui a pouco a gente vai combinar. E aí, a palavra, professora. Eu que agradeço, viu? Agradeço demais. Vi que ela e Dilma tá aí também, né, Dilma? Eu que agradeço. Assim, eu tenho muita gente na minha vida que eu acho que, de certa forma, se eu sou o que eu sou, é o resultado de muita gente próxima, assim, sabe? Da família aos amigos, né? Então, de fato, foram muito empáticos comigo e solidários e eu aprendi nisso, nessa experiência, né? Então, eu que agradeço e agradeço também a você, Dan, por oportunizar esse espaço, né? Eu acho que tem possibilitado muita gente a olhar, a conhecer, a Alice também, né? Que é uma idosa. Enfim, eu acho que é bom saber que o sonho que a gente sonha não é um sonho que a gente sonha só, né? E o fato de não sonhar só faz com que faça a diferença. Então, no micro cotidiano, onde você estiver, exerça essa simpatia, não só como uma questão individual, mas também institucional, política, de pensar em um mundo melhor do ponto de vista do bem comum, né? Da coletividade. E o problema do outro não é só um problema do outro, não é? Pois bem, então a nossa gratidão e lembrando que esse material vai ficar disponível nesse Instagram. Vai ter uma capinha lá bem bonitinha com o título que a gente trabalhou nessa noite, acessível para todo mundo, para que a gente possa compartilhar e divulgar esse conhecimento que a professora Josivânia compartilhou com a gente aqui nessa noite. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, professora. Valeu, e uma noite obrigada. bem sossegada. Amém, espero. Tá mandando um abraço. Patrícia tá mandando um abraço para a senhora. Tchau, também, Patrícia, um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.